A Argentina vem enfrentando crise severa de desabastecimento de combustível. Mas o que efetivamente levou a essa crise não são políticas apenas de agora. São políticas de anos que se institucionalizaram na Argentina. Mas algumas, basicamente duas delas, sim acelerou esse processo de deterioração que vamos falar nesse vídeo. Claro que essas políticas nunca são aquilo que aparece na ponta do iceberg. É sempre o que está por baixo e o meio de manipulação de um governo populista que finge entregar benefícios à população, mas o que causa são filas e filas e um preço na estratosfera. Vamos entender o que efetivamente aconteceu. Mas antes, na minha comunidade, é justamente isso que eu falo. O link está disponível no descritivo desse vídeo e se você estiver vendo pelo Instagram, o link está na bio. A gente faz vídeos aprofundados semanais que eu mando justamente do que está por baixo dessa ponta do iceberg nos governos populistas que nos usam para controlar e vender ideias mentirosas. A gente faz encontros mensais, que inclusive o próximo será segunda-feira, às 7 da noite, para falar sobre um ponto econômico brasileiro, muito além daquilo que a gente fala ou daquilo que a gente lê na mídia. Quais efetivamente são os resultados de políticas populistas ao longo do tempo e como fugirmos dela. Além disso, a gente faz encontros presenciais trimestrais com happy hours e mais. A gente faz indicação de livros, indicação de filmes, explicando, dando um porquê é importante, quais pontos são importantes olharmos para sairmos dessa ponta do iceberg. Então, o link está no descritivo desse vídeo, acesse e já pode participar amanhã do encontro mensal que acontece toda última segunda-feira do mês, tá? Pois bem, vamos voltar aqui e entender o que efetivamente levou a Argentina nessa escassez de combustível. É mais uma das políticas populistas de governos progressistas, intervencionistas e de esquerda. Vamos lá, as filas são altíssimas em diversas partes do país. A que se deve? Vamos lá, o Massa, Sérgio Massa, candidato a presidente agora no segundo turno com Javier Milei e também ministro da Economia, obviamente terceiriza essa responsabilidade, como sempre, como qualquer governo populista, culpando aos outros, mas não eles. Eles nunca são culpados por isso. Ele disse, abre aspas, que no final de semana passado teve 15% de aumento na demanda por combustíveis, ou seja, no consumo que aumentou 15% com relação ao período do ano anterior. E com isso, eles tiveram quebra de estoques. Escute por você mesmo para perceber que eu não estou mentindo nisso. Y después respecto del tema de el origen es que el fin de semana pasado hubo un 15% mayor de consumo que el mismo fin de semana del año anterior y se produjo un quiebre de stocks para las empresas, así que de alguna manera aspiramos a que se normalice rápidamente. En el día de ayer tomamos la decisión de hacer la compra de 10 barcos, hoy se pagaron 40 millones de dólares, el lunes se pagan otros 40 millones de dólares para garantizar abastecimiento. Estranha essa explicação, não acha? Um pouco estranho, para não dizer muito. Dúvida: se falta combustível, que estamos vendo que sim, até mesmo assumiu o ministro da Economia Sérgio Massa, candidato a presidente da Argentina, por que então a iniciativa privada não importa esse combustível? Se há falta de combustível, há um problema a ser solucionado. Se há um problema a ser solucionado, o mercado privado sempre está lá quando lhe é deixado livre. Afinal de contas, empreender é solucionar problemas. E isso é o que o ser humano faz de mais brilhante. Quando é deixado livre, a gente consegue solucionar problemas através do empreendedorismo. Basta ver o que a gente tem à nossa volta. Você está vendo isso através de uma internet, através de uma conexão, através de um aparelho de celular ou de computador. A gente tem um microfone, ou seja, são várias tecnologias em volta que foram desenvolvidas não pelo Estado, mas apesar da existência desse Estado intervencionista. E isso mostra como o ser humano, quando tem um problema, consegue solucionar se é deixado livre. Pois bem, se há uma falta de combustível brutal na Argentina, por que então que a iniciativa privada não importa esse combustível para suprir o mercado interno e, consequentemente, ganhar dinheiro com isso? Basicamente, a gente responde aqui de maneira simples. Hoje,
a Argentina tem um dos preços mais baratos do mundo da gasolina. 1 litro custa por volta de 35 centavos de dólar. Isso, basicamente, é próximo à Venezuela. E eu estive lá e mostrei no documentário Infiltrados Venezuela para mostrar isso. Ou seja, 1 litro de gasolina custa por volta de R$ 1,50, R$ 1,60. Mas como? Se no mundo inteiro o preço do barril do petróleo, que é cotado em dólar, subiu? E vamos entender aqui o básico. Se o preço se mantém baixo, abaixo do preço de equilíbrio de mercado, você estimula a demanda. Se você estimula a demanda, basicamente você precisa suprir a oferta. Caso contrário, os preços sobem, ou se você não sobe o preço, congela o preço, o que leva à escassez. Vamos entender mais e aprofundar um pouquinho mais. Por que tem preço abaixo do mercado na Argentina hoje? Será que ela é tão competitiva importando e refinando o petróleo? Claro que não. Não é que ela é mais competitiva do que outros países produtores e importadores de petróleo. Não. O que acontece foi que no final de 2022, petroleiras argentinas chegaram a um acordo com o Ministério da Economia de Sérgio Massa, que é o ministro da Economia e candidato a presidente no segundo turno, como eu falei, para incluir dentro do programa de governo chamado Preços Justos os combustíveis. Ora, vamos combinar. Qualquer política populista, basta colocar preços justos no nome e o social no final, justiça social, economia social, que você tem um apelo daquelas parte da população que só olha a ponta de cima do iceberg e não o que está abaixo, não é mesmo? Pois bem, eles fizeram esse programa no final de 2022, preços justos, combinando com as petroleiras do que seria o preço justo. Vamos entender as consequências disso? O que é esse programa, afinal? Bom, basicamente, esse programa permite que o preço dos combustíveis seja corrigido abaixo do preço da inflação. E a inflação na Argentina hoje está em 140%. Ou seja, o preço da gasolina vem subindo menos do que a inflação até que aconteceu um novo fato que piora muito a situação. Vamos já falar disso. A inflação disparou na Argentina, como eu mostrei aqui, mostrei ao vivo de lá na semana passada. Os preços na economia no geral dispararam, mas o da gasolina e do diesel subiu bem menos do que a inflação, graças a esse acordo de preços justos e ao controle do câmbio, que foi outro fracasso que vem levado à falta de dólares no país. Vamos piorar? Após as PASSOs, que foram as eleições primárias vencidas por Javier Milei, no dia seguinte às eleições em que Javier Milei ganhou, como eu falei, no mês de agosto, o governo desvalorizou o câmbio oficial, que deveria ser simplesmente deixado por livre oferta e demanda do mercado. Afinal de contas, o preço do câmbio oficial está $1, 350 pesos, mas na rua você troca $1, 1.000 pesos. Que é o câmbio que vale. O oficial não vale para absolutamente nada. Pois bem, no dia seguinte às primárias, no mês de agosto, em que Javier Milei venceu, além do governo desvalorizar esse câmbio oficial que não serve para nada, ele chegou a um acordo com as petroleiras argentinas para congelar o preço dos combustíveis até final de outubro. Ou seja, os preços nos postos do litro da gasolina e do diesel foi congelado no mês de agosto, setembro e pelo menos agora até final de outubro. Não bastava ele já subir abaixo da inflação. Agora os preços estão congelados. Portanto, desde 2022, os combustíveis subiam menos do que a inflação, menos do que a depreciação da moeda argentina e ainda, desde agosto, preços congelados. Obviamente, isso levou à queda em termos reais do preço da gasolina de maneira absurda. E isso estimula a demanda. Mas calma, vamos piorar um pouquinho mais. Os postos de gasolina na Argentina, eles podem e conseguem vender mais barato do que os outros países, porque o governo argentino, através do controle da YPF, já volto na YPF, que também tem casca grossa aí do governo argentino, ela vende o preço do barril do petróleo bruto a um preço abaixo do mercado para as refinarias. O governo
e as petroleiras argentinas, sobretudo a YPF, que é controlada pelo governo, acordam a venda a um preço interno diferente do mercado externo. O barril do petróleo está na casa dos $90 no mercado internacional, que é o preço praticado. Na Argentina está entre $50 e $60. Não é que está entre $50 e $60. O governo subsidia através do endividamento público. Então as petroleiras conseguem vender a gasolina com um preço abaixo do preço internacional de mercado, à custa de socializar esse prejuízo usando o dinheiro público geral para subsidiar isso. Mas quais as consequências? A gente vai chegar lá. As refinarias, portanto, compram mais barato do que se comprassem no mercado internacional o barril do petróleo, refinam a um preço acessível, afinal de contas, comprou a um preço subsidiado o barril do petróleo, e assim eles conseguem vender mais barato aos postos de gasolina para dar uma margem a esses de lucro que continuam pelo menos sobrevivendo. Portanto, quando vendido ao consumidor final, os postos conseguem manter uma margem de lucro, afinal de contas ela comprou o preço do barril mais barato, bastante mais barato, como a gente falou aqui, acabei de explicar, e isso leva a uma margem dos postos para pelo menos continuar existindo. Mas quem está subsidiando isso? O governo. Quem é o governo? Usando dinheiro público, queimando, torrando dinheiro público para vender combustível abaixo do preço de mercado, que a gente já vai chegar na consequência, que você sabe que é a escassez do produto. A YPF, portanto, sobretudo ela, vende a preços artificialmente baixos, porque ela é controlada pelo governo. E eu já fiz um vídeo explicando que o governo argentino vai ter que pagar uma multa bilionária nos Estados Unidos, justamente porque em 2012 o governo da Cristina Kirchner, a vice-presidente atual argentina, nacionalizou a YPF. Ela tinha sido comprada pela Repsol espanhola e depois, em 2012, ela foi nacionalizada, tirando os direitos dos acionistas minoritários que entraram na justiça e hoje eles ganharam e agora o governo argentino deve pagar 16 bilhões de dólares nos Estados Unidos porque foi condenada por nacionalizar e não respeitar os direitos dos acionistas minoritários. Ocorre que a Argentina não tem dinheiro para pagar isso. Seguimos aqui então, feito esse parênteses sobre a YPF. E por que então que as outras petroleiras, à exceção da YPF, seguem operando dessa maneira? Porque o governo promete benefícios na exportação para essas, para seguirem a sua própria cartilha. Ou seja, essas outras petroleiras, além da YPF, destinam uma parte da sua produção e da sua importação ao mercado interno, a preços subsidiados, abaixo do preço internacional, cumprindo as exigências e a cartilha do governo progressista e de ultra-esquerda dos Kirchner, para ter acesso ao barril do petróleo mais barato e abastecer o precário mercado interno argentino. Portanto, ele consegue, através de vender internamente com prejuízo, ter benefícios na exportação, aonde nesse mercado, na exportação, como ele vende com preços internacionais, ele consegue compensar o prejuízo interno para ter um lucro externo. E assim elas conseguem sobreviver. Como internacionalmente o preço do barril do petróleo subiu muito, a diferença entre vender internamente e as petroleiras exportar, ou seja, vender externamente, a diferença aumentou muito. Compensa muito mais exportar. Você vende a um preço muito mais caro, afinal de contas, o preço no mercado interno subiu, porque o barril do petróleo subiu. Portanto, obviamente, a maioria das petroleiras optam por exportar ao invés de vender no mercado interno a um preço reduzido. Isso também gera consequências no mercado interno argentino. Os postos só conseguem vender com lucro porque o petróleo refinado, que foi refinado interno na Argentina, está com o preço do barril subsidiado, que vai chegando do refino, o governo subsidia, leva para as refinarias, que levam para distribuidoras, que chegam nos postos com o preço subsidiado, já que os preços internos não acompanharam a alta do mercado internacional. Como os petroleiros têm direcionado grande parte, obviamente, da sua venda para os mercados externos, para a exportação, por conta
de vender a um preço mais caro lá para fora, mais caro significa preços internacionais, o governo argentino não consegue dar vazão na demanda interna. O controle de preços que o governo argentino pratica desde agosto, ele obviamente aumenta a demanda. Você está vendendo o preço a um produto extremamente, a um preço abaixo do mercado, abaixo do preço de equilíbrio. E isso estimula a demanda. Só que tem um problema, ele não incrementa a oferta. Com isso, leva ao desabastecimento. Ou seja, o governo obriga você a vender internamente a um preço mais baixo. Os importadores, obviamente, passam a não importar, uma vez que tem que vender internamente a um preço abaixo do que eles importam, eles param de importar. Se você não tem condições de suprir a demanda interna a um preço subsidiado, isso vai levar a um aumento da demanda, com uma não aumento da oferta, porque você não consegue aumentar a sua produção, e isso leva à escassez e, portanto, filas e alta dos preços. Esse desabastecimento não se supre com a importação, pois se importar será a preços internacionais, acima do preço congelado internamente. Então, para suprir essa demanda, para acabar com essas filas agora e desabastecimento, eles precisam importar do mercado de fora. E, obviamente, importam a preços internacionais. E preços internacionais está mais caro do que eles praticam internamente. Com isso, eles precisam subsidiar novamente, só que o governo argentino está sem dinheiro. O governo tem que comprar a preços internacionais, importar e vender com prejuízo, uma vez que vende mais barato no mercado interno. Como esse prejuízo é socializado entre a população, afinal de contas o subsídio é pago com os impostos que a população paga, parece que não é visível entre as pessoas. Ou seja, todos os argentinos pagam pelos subsídios. Nós aqui no Brasil pagamos pelos subsídios, mesmo que parece que não sai no nosso bolso. Quais as consequências? Ao longo do tempo, essa desvalorização da moeda e, no limite, chegar na escassez do produto ou serviço. Portanto, essa maquiagem do subsídio pode durar um tempo, pode parecer que é lindo ir para a Argentina e pagar 30, 35 centavos de dólar no litro da gasolina e os argentinos se beneficiarem disso e, obviamente, votarem no governo que faz isso. Mas isso no médio e no longo prazo acaba com o caixa argentino, você socializa esse prejuízo e leva a um empobrecimento como um todo da população através da desvalorização da moeda, que é a chamada inflação. Esse é o kirchnerismo, esse é o lulopetismo, essa é a prática de grande parte dos países da América Latina. Portanto, só educação para conseguirmos suprir esse tipo de política. Caso contrário, ela parece extremamente benéfica no curto prazo. Quem não gostaria de pagar R$1, R$1,50 no litro da gasolina? Parece ótimo, mas as consequências são caríssimas no médio ou no longo prazo. Portanto, o kirchnerismo de Sérgio Massa coloca medo na população como todo o governo de esquerda. A secretária de Energia do governo da Argentina, que obviamente faz parte do governo do Sérgio Massa, Flávia Arroyo, disse que o preço duplicaria da gasolina se Milei ganhasse. E agora, Flávia? Diz ela que o governo Milei duplicaria sim caso ele ganhasse. Mas se Sérgio Massa segue no poder, com essas mesmas políticas, falta combustível. Será mesmo que as pessoas continuarão a acreditar nas políticas da esquerda? Os preços precisam corrigir de acordo com o mercado internacional, sim ou sim. Mais uma política de esquerda para manter o status quo que a gente vê que não funciona e leva ao empobrecimento da população. Economia é igual um processo de emagrecimento. Se a pessoa chegou a pesar 200 quilos, não é do dia para a noite que ela se torna um atleta. É um processo. E depois de 50 anos de populismo na Argentina, que chegou na situação limite que eles vivem, não será 6 meses, 1 ano ou 2 anos que colocará a Argentina no trilho novamente. Mas eles precisam recomeçar a buscar as ideias da liberdade econômica e de livre iniciativa do mercado. Caso contrário, a situação piorará cada vez mais.